Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande hoje recebermos para esta conversa com o IMB, o eminente desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, que é mais conhecido como Fernando Cerqueira. Ele é o presidente do tribunal no biênio 2020-2022, é alagoano, embora seja um pernambucano por adoção. Tem uma extensa folha de serviços prestados ao judiciário e também tem um currículo acadêmico invejável, ao qual iremos nos referir no nosso desenvolver da nossa conversa. Desembargador Fernando Cerqueira, uma alegria muito grande para o IMB recebê-lo, e gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória, principalmente ligada à atividade jurídica e também judiciária, até chegarmos à sua assunção ao cargo de presidente do importantíssimo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, desembargador Fábio. É uma honra muito grande estar aqui nesta tarde falando para todos os magistrados do Instituto de Magistrados do Brasil. Eu quero dizer que eu entrei no IMB assim que eu entrei na magistratura, né? Havia o desembargador Nildo Nery dos Santos, que era membro do IMB já, e ele estimulou, era um professor muito querido aqui, e de quem, no futuro, eu me tornaria juiz auxiliar dele na vice-presidência do tribunal e depois na presidência do tribunal, anos mais tarde. Mas, quando eu fiz concurso para Pernambuco, né, eu também estava naquela época, eu era auditor fiscal e pretendia seguir a carreira da magistratura. E então fiz concurso, né, em alguns estados, né, inclusive federal também, e assim, o primeiro que saiu foi Pernambuco, né? Eu vim para cá e foi quando, ao assumir, eu assumi na comarca de Salgueiro, uma comarca muito importante daqui, apesar de ter entrância inicial na época, mas é uma cidade muito importante. E, inclusive, tinha faculdade, enfim, já naquela época, em 1982, né, em outubro de 1982, eu assumi, na época, conheci a minha atual esposa, que era a promotora de justiça da comarca, né, e lá nós nos conhecemos, começamos a namorar, terminamos casando, e ela mudando de comarca, né? Ela foi trabalhar na comarca de Serra Talhada e eu continuei em Salgueiro até a minha remoção para a comarca de Afogados da Engazeira, depois, que era também uma excelente comarca grande. Depois eu fui também por remoção para a comarca de Surubim, também uma importante comarca no agreste de Pernambuco, inclusive a terra de Chacrinha, e também da maior vaquejada que existe no estado de Pernambuco. É uma cidade voltada à agricultura, mas muito importante. E de Surubim eu vim para Recife, onde atuei inicialmente como auxiliar de um colega do desembargador João de Figueiredo, na 9ª Vara Civil. Depois eu fui titularizado na 3ª Vara da Fazenda Pública, e passei algum tempo, logo depois saí, vim ser o juiz auxiliar do presidente desembargador João Davi, depois fui para eu continuei com o desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, na presidência dele, depois eu fui ser juiz auxiliar da Corregedoria Geral,
não é? Depois, quando saiu a Corregedoria Geral, eu voltei, passei algum tempo na vara, depois voltei para ser juiz auxiliar do presidente Valdemir Oliveira Lins, depois voltei para a vara, depois voltei para ser o juiz auxiliar do presidente Nildo Nery dos Santos. Bem, a minha carreira prosseguiu e todas as minhas promoções foram por antiguidade. E eu cheguei ao tribunal por antiguidade em 2015, em 2005. Em 2005, cheguei ao tribunal por antiguidade e, evidentemente, a carreira segue também por antiguidade, até eu exerci a diretoria das duas escolas judiciais, a primeira, a escola associativa, e depois a escola judicial vinculada ao tribunal. Em seguida, eu fui convidado para ser o secretário-geral da Infam, com o ministro Humberto Martins, e voltei para concorrer à eleição de corregedor-geral, cargo que eu fui eleito e exerci nos anos de 2018 e 2019. E, quando terminei o mandato, fui eleito presidente para o mandato de 2020 e 2021, e aqui estou, não é? O mandato termina em janeiro de 2022. Então, essa foi a minha trajetória aqui dentro. Na Corregedoria Geral, eu cheguei a ser eleito e exerci a presidência do Colégio de Corregedores Gerais, e do Brasil, e na presidência do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, né? O presidente é o atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Geraldo Franco, e com ele eu divido as atribuições como vice-presidente, e o colega de Florianópolis exerce a secretaria-geral. Então, essa basicamente assim, é a minha trajetória, né, dentro do Judiciário de Pernambuco. Muito bem, presidente. É uma carreira realmente que ressalta o compromisso com a justiça, né? O senhor fez essa sua carreira e aí ressaltou essa questão de ser promovido por merecimento, né? Para alguns isso é um diferencial, né? Embora a gente respeite os colegas que optam por fazer uma campanha, digamos assim, para serem promovidos por merecimento, né? E às vezes ser promovido por antiguidade nos dá uma certa tranquilidade. Mas isso é irrelevante nesse aspecto, porque importante é o trabalho que o senhor fez, tanto que fez com que os seus colegas o reconhecessem como digno de ocupar a Corregedoria Geral do Estado de Pernambuco, né? E a Corregedoria Geral também do Tribunal, da Presidência também do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e hoje o senhor esteja comandando esse importante Estado, esse tribunal deste importante Estado brasileiro. Nós vivemos uma época de pandemia, né? Nós vivemos uma época diferenciada. Não há como se entender em nenhuma época da nossa vida, não é? Eu tenho 65 anos de idade, eu sou, com certeza, mais jovem, mas nenhum de nós passou por uma situação sequer parecida, né? Ao ponto de sermos obrigados a nos afastarmos das nossas ocupações habituais e fazer tudo através da internet, das plataformas, dos aplicativos e assim por diante. Como tem sido a experiência do Tribunal de Justiça do Pernambuco na administração dos seus magistrados, principalmente de primeiro grau, e alguns deles, o senhor citou várias comarcas, alguns deles bem afastados da capital,
porque eu acredito que Pernambuco, a ideia que eu tenho, Pernambuco não é um estado tão grande, né? Nós temos estados imensos no Brasil, mas temos estados menores. Pernambuco provavelmente é um pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro, talvez dê uns 2 estados do Rio de Janeiro. Mas como tem sido essa atividade de controlar também os funcionários, as audiências, administrar toda a estrutura de funcionamento de um tribunal como este tribunal que nos referimos, que é o do Pernambuco. Meu caro Fábio, quando fui eleito, eu fui eleito em outubro de 2019 para a presidência do tribunal. E como eu trabalhei na Infam como secretário-geral, eu conheci uma pessoa que eu reputo como uma das ela é funcionária do STJ e inclusive foi chefe da Controladoria do Supremo Tribunal Federal. Então, eu convidei essa senhora para que ela viesse para cá. Ela estava no STJ, com o ministro Noronha, falei com ele, ele me cedeu ela, e nós aqui tivemos tempo, porque eu assumi na primeira semana de fevereiro de 2020. Então, nós tivemos tempo de preparar uma agenda de trabalho, um plano de gestão, né, e até ousado para a nossa gestão. Mas logo no início, assim que nós assumimos, né, eu tive um problema de saúde, passei 15 dias hospitalizado, e quando voltei, com uma semana depois, nós estávamos com a notícia do coronavírus e que tínhamos que fechar tudo. Aí, quando nós reassumimos, nós tínhamos um planejamento estratégico para realizar, mas ficamos perdidos, porque naquele momento nós fomos orientados realmente a suspender todos os trabalhos, né? Havia lockdown no estado, tivemos reuniões com o governador e toda a sua equipe, e, enfim, e ficamos perdidos. A verdade é que o mês de março e até meados de abril, nós ficamos realmente perdidos. O que nós poderíamos buscar para fazer de que o tribunal não parava, o judiciário não parava, em razão do processo judicial eletrônico, mas que naquele momento nós só tínhamos o cível no PJE. Mas uma das metas que nós tínhamos era realmente de digitalizar o restante dos processos cíveis e entrar com o PJE criminal. Naquele momento não havia sequer condições de apreciarmos habeas corpus e o que fazer, né? Então foi que nós tivemos a ideia de colocar o habeas corpus na plataforma do PJE cível. Essa acho que o primeiro lugar que fez isso foi Pernambuco, né? Então nós fizemos isso e conseguimos então dar vazão aos habeas corpus em PJE, porque a nossa informática conseguiu adaptar o processo de habeas corpus na plataforma cível, né? E assim, essa crise, né, conduziu assim o tribunal por esses mares revoltos, nunca navegados anteriormente, né? E aí os desafios cresceram. Agora, uma coisa importante, né? Nós devemos reconhecer que os nossos magistrados realmente foram para a batalha e conseguiram realmente dar uma resposta com as atividades remotamente desenvolvidas, né? O que manteve assim praticamente os tribunais brasileiros bastante produtivos, né? Segundo o ranking divulgado pelo CNJ. Então, a pandemia demonstrou que é possível manter a produtividade e qualidade da prestação jurisdicional, em muitos casos, sem o contato humano, né? De forma remota, virtual, com a migração dos processos físicos para o PJE. E nessa atual conjuntura, a gente está vendo que os prédios físicos que abrigam os tribunais e unidades judiciárias contrastam com a inovação que hoje é de forma disruptiva e que veio a reboque com a oferta do serviço judiciário em formato digital.
Assim, o que não importa dizer, segundo essa concepção, não é, que magistrados e servidores não mais compareçam às unidades judiciárias e tribunais. Não é isso. Mas eu acredito que haverá uma readequação ao formato de trabalho e um redimensionamento quanto ao plano de investimentos em construções, de novas instalações, de aluguéis de imóveis para o judiciário, né? Para que se propicie, assim, uma redução de despesa. Nós mesmos aqui estamos revendo as nossas prioridades, forma de atuação, né? Agora, sempre presente o reforço do nosso compromisso com a população e a prestação jurisdicional, né? Então, o nosso judiciário aqui em Pernambuco, hoje é o quinto mais produtivo entre as cortes de médio porte e o 10º entre os 27 tribunais do país, né? Assim, mantendo esse recorde desde o ano passado, né? No total, foram praticados 611.080 atos no primeiro trimestre de 2021. No primeiro e no segundo grau, entre sentenças, decisões, despachos, julgamentos monocráticos, acórdãos, né? E desses 611.080 atos praticados, o Tribunal de Justiça contabilizou 73.516 sentenças, 81.548 decisões, 324 mil despachos, isso só no primeiro grau. Nos juizados especiais, nós tivemos um número grande de sentenças, decisões, despachos, e no segundo grau, nós contabilizamos 15.265, né, sentenças, 9.900 decisões, despachos, né? Tivemos um grande trabalho também nas turmas recursais, né? E isso tudo foi graças realmente ao compromisso de todos os nossos magistrados nesse momento de extrema dificuldade, né? Então, assim, basicamente, a pandemia nos trouxe uma nova realidade. Tivemos algumas práticas que elas vieram para ficar, né? O trabalho remoto é uma delas, as diretorias cíveis de apoio às unidades judiciárias também trabalham hoje praticamente em sistema remoto, têm uma produtividade excepcional. O sistema do PJE criminal, o Conselho Nacional de Justiça conseguiu, este ano, colocar em funcionamento, e estamos tentando digitalizar os processos criminais, porque nós já colocamos o PJE criminal em todas as unidades judiciárias, mas começando a partir de agora. E aí nós pegamos agora o acervo e estamos digitalizando, né, para a migração do PJE. Isso vai demorar um pouco, acredito que até o meio do ano que vem nós tenhamos isso já terminado. Bom, não se faz nada de uma hora para outra, né? E aprendemos muito com essa pandemia, a despeito dos danos e estragos que elas causaram, né? Especialmente em relação à disseminação do vírus, infelizmente, a perda de vidas muito alta, um número muito alto, né? Mas as instituições têm que continuar a funcionar, né? O grande problema hoje, na verdade, é a volta, né? E como os índices de contaminação estão caindo depois da vacinação, nós estamos já prevendo uma volta já próxima, uma volta completa, né? Uma volta presencial dos nossos trabalhos de forma completa. Talvez isso ocorra lá para o fim de outubro, mas hoje que nós estamos com 50% da nossa força de trabalho, vamos chegar aí, talvez em outubro, com aproximadamente 100% da nossa força de trabalho presencial, né? E é evidente, como aprendemos muito, estamos discutindo muito aqui como nós vamos trabalhar de forma remota também a partir de agora. O estado de Pernambuco ele tem uma tradição de ter boas universidades. Essa
é a ideia que eu tenho, e eu vivo, de certa forma, ligado à comunidade acadêmica, e também da tecnologia. E, às vezes, eu fico pensando, isso no geral, que é necessário que venham acontecimentos que nos tirem de uma linha de comodidade, de uma zona de conforto. E a pandemia, conquanto seja bastante triste o seu resultado em relação ao aspecto perda de vidas, né? E nós não temos, nós da área jurídica principalmente, não temos capacidade para aferir nem dentro de resultados estatísticos quantos morreriam numa situação normal e quantos morreram nessa situação excepcional, porque quem não morre de Covid pode morrer de pneumonia, e eu me refiro ao caso do meu pai, que foi alguns meses, algum tempo antes da pandemia, né, da chegada desse vírus, mas essas situações elas nos trazem novidades, né? O senhor se referiu aí, eu estive durante algum tempo, o mandato do desembargador Milton, aliás, desembargador Cláudio Oliveira, Cláudio Tavares, e eu estive na escola, no Conselho da Magistratura. Então, foram feitos alguns pedidos, isso antes da pandemia, né? Pedidos de funcionários que estavam em outros países e que gostariam de continuar, embora estivessem de licença, gostariam de trabalhar pelo sistema remoto. E havia uma certa resistência de alguns desembargadores, como há resistência hoje a essa própria situação do magistrado trabalhar em casa, do funcionário trabalhar em casa, mas eu acho que é inevitável. Nós temos feito algumas lives sobre a nova justiça que virá, uma justiça até mesmo comandada pelo computador, né, através dos algoritmos que vão fornecendo respostas àquelas questões que são iguais, que são repetidas, né? Então, nós teremos uma nova justiça. E vejo que há uma situação em que nós teremos muita economia, na medida em que permitimos que o funcionário trabalhe de casa, que o magistrado trabalhe de casa, que o preso possa ser interrogado estando na própria unidade prisional, e acho que não há um outro caminho. E me lembro também de ter participado de uma entrevista com uma jornalista de um pouco mais de idade, e ela disse: Fábio, como você diz um negócio desse? É preciso de calor humano. Eu digo: não, mas calor humano você tem em outro círculo, em outro ambiente, não é? E aqui você pode ter a sua atividade normal sem ter de estar presente. Você pode olhar de frente a frente para o preso e sentir as respostas que ele vê. Até porque hoje nós temos visto, até nessa nossa CPI, muitas respostas deixam de ser dadas porque os investigados, ou até mesmo as testemunhas, vão munidas de um habeas corpus, né? E não se tornam obrigadas a responder pergunta nenhuma. Então, o senhor se referiu a esse aspecto da produtividade e também ao aspecto da economia. Lhe parece que foi substancial? O senhor está há 1 ano e meio do seu mandato. E um outro aspecto também que eu gostaria que o senhor considerasse é porque, quando o senhor apresentou o seu plano de trabalho, o senhor concorreu à presidência do tribunal, o senhor disse: olha, eu pretendo implementar isso, fez algumas metas que o senhor gostaria que fossem alcançadas. Aí eu lhe pergunto, o senhor sentiria que essa alteração trazida pela pandemia, ela alterou também o seu projeto de trabalho, prejudicou, ou o senhor conseguiu se adaptar bem e que isso não lhe trouxe, e não trouxe ao tribunal, e não trouxe aos jurisdicionados um prejuízo maior? Meu caro Fábio, o plano de gestão que nós fizemos, né, para o nosso mandato, ele foi inteiramente prejudicado, né? Nós fizemos realmente um plano ousado, né, e que funcionaria bem se estivesse em situação normal. Foi prejudicado e nós ficamos realmente sem saber o que fazer.
foram dias que nós olhávamos assim, e uma das coisas que mais preocupava é que a arrecadação do Estado caindo, nós estávamos sempre em constante reunião com as autoridades da Fazenda de Pernambuco, e nós estávamos vendo que o Estado não teria arrecadação, tivemos que fazer ajustes no duodécimo do Estado, não apenas o Judiciário, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Defensoria, né, o próprio Executivo, enfim. Havia uma instabilidade, uma incerteza absoluta, tivemos que tomar medidas de contenção de despesas imediatas, né, em face da nova situação. Enfim, foram momentos assim de incertezas, né, bem diferente de hoje. E nós, então, resolvemos fazer o que seria possível fazer. Né? Agora, veja, em relação à situação em que nós temos aqui vários servidores que moram fora do país. Eu tenho contabilizado que 22 dos nossos servidores moram fora do país. Eu, particularmente, eu sempre combati o trabalho remoto. Eu penso, e pela minha experiência de vida, não apenas de juiz aqui, eu sou um juiz que trabalhou em escolas, né? Eu ensino na escola judicial, eu frequentei universidades fora do país, eu conheço outras experiências de judiciário fora do país, né? Especialmente nos Estados Unidos, Itália, Argentina, né? Portugal. Então, eu sinto que, no caso dos magistrados, né, ele não tem condição de se afastar para o trabalho, para realizar um trabalho remoto, porque a magistratura, o serviço judicial, exige a presença do magistrado. Na situação atual, com o processo judicial eletrônico, especialmente naquelas matérias apenas de direito, é possível que você possa dar aos servidores a possibilidade de fazer um trabalho remoto. Como eu disse a você, eu tenho uma resistência, sempre tive. Acho que o judiciário tem que estar próximo do povo. Eu sou um juiz de carreira, tive a minha vida no interior do Estado, né, durante o tempo que eu passei como juiz de comarcas do interior, né, recebendo as pessoas, trabalhando com as pessoas, conhecendo as pessoas, julgando as pessoas, né? Acho assim difícil. Por exemplo, em qualquer situação ou em qualquer lugar, um juiz de família não pode estar simplesmente fazendo audiências com partes que estejam em situação remota, né? O próprio juiz criminal, para conduzir as suas audiências, não é? O tribunal do júri vai desaparecer, não é? Então, nós podemos até usar alguns recursos. Nós tivemos aqui júri de forma remota, em que o réu estava em outro estado da federação. Foi o primeiro estado que fez, foi Pernambuco. Não é? Mas toda a estrutura do júri estava ali presente. Não é? Então, nós vamos ter muita coisa que pode funcionar no regime remoto e, evidentemente, um trabalho que terá que obrigatoriamente ser feito de forma presencial. Não fosse isso, né, seria muito fácil, porque eu estou vendo assim, se a gente for fazer tudo em remoto, daqui a uns 10 anos, a gente não vai nem precisar de juiz, né? Basta ter inteligência artificial, carregar os computadores com todas as hipóteses de solução das causas e simplesmente aplicar o programa que for feito na época para decidir as questões. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós precisamos das pessoas para fazer justiça, né? Justiça não se faz apenas pela aplicação do direito.
não é, como uma forma padrão. Justiça é medida, justiça é sentida, justiça é pesada, não é? Justiça tem uma dose também de muita emotividade, não é? De compreensão, de consciência. Essas coisas a máquina não faz. Então, eu penso que nós não temos como dispensar o trabalho do juiz, não é? Agora, o trabalho auxiliar ao juiz, aí sim, poderá ser feito de forma presencial ou de forma remota, né? Especialmente com o processo judicial eletrônico, né? Mas acho que a figura do juiz, ele é importante e vai continuar. E veja, por mais que nós tenhamos nos colegiados, né, a possibilidade de julgarmos de forma eletrônica, de forma remota, né, nós vamos ter sempre a necessidade que os advogados têm de estarem procurando os julgadores, de estarem despachando com os seus juízes, enfim, mesmo que ele tenha condição de fazer isso remotamente, ele tem que fazer também as sessões que são presenciais. E isso vai voltar, e vai voltar agora, né? Veja, nós que somos magistrados, né, sabemos que esse processo que nós estamos sofrendo hoje, com a pandemia, né, nós estamos trabalhando de forma remota porque é a única forma de trabalhar. Mas não é o ideal, não é o ideal. Eu costumo aqui, por exemplo, quando eu tenho reunião, bem, a essa altura todos aqui já estão, todos os desembargadores, por exemplo, já estão vacinados, né? Mas, por exemplo, tem coisas aqui que eu preciso fazer reunião e não é a mesma coisa quando a gente faz de forma virtual, não é. De forma virtual você está longe, você não está vendo, você não está sentindo as pessoas. Tenho feito reuniões aqui no gabinete da presidência, que é muito grande aqui. Eu tenho feito reuniões aqui com desembargadores a respeito de temas que são importantes, não são sessões de julgamento, são reuniões administrativas e nós precisamos de uma definição do sentimento da maior parte do tribunal para que nós possamos dar um passo adiante. Então, eu tenho feito isso aqui. E nada disso substitui esse calor de olhar nos olhos, de discutir frente a frente, tete a tete, né? Então, eu penso que eu estava relação muito boa com a Escola Nacional de Administração Judiciária, que ficam em Williamsburg, nos Estados Unidos, né? E lá eles realmente, vejam, é um sistema, hoje eles estão trabalhando muito de forma remota, mas até a pandemia, nós estávamos com o PJE mais adiantados. Eles tiveram um trabalho imenso, porque praticamente eles começaram a colocar o processo judicial eletrônico com a pandemia, né? Mas esse é o mesmo pensamento deles. Eu converso com eles. O trabalho da justiça, ele não pode ser tão distanciado da população. Eles têm que estar junto com a população. Esse é o pensamento deles também, mesmo que eles já, apesar de tudo, eles já estão bem mais adiantados que nós no processo eletrônico, mas eles começaram bem mais atrasados, né? Apenas eles tiveram velocidade de alcançar o processo eletrônico com mais facilidade. Mas creio que nós vamos ter aí que trabalhar. Veja, Pernambuco tem uma tradição muito grande. Tem uma tradição porque, por exemplo, esse ano nós estamos completando 200 anos da criação do nosso tribunal, Fábio. É o 4º tribunal mais antigo do Brasil. Aqui temos a primeira escola de direito, né, que é a Faculdade de Direito de Olinda, né? Há quem diga que a do Largo do São Francisco, em São Paulo, tem a mesma data,
mas ela é mais antiga, segundo os relatos que nós ouvimos. Temos, portanto, não apenas tradição, mas temos a consciência, né? Especialmente na área do ensino, do direito, na área do entendimento de que temos que ter uma psicologia no tratamento do próprio judiciário, né? Na relação com as pessoas, e, portanto, eu penso que a figura do juiz em si está longe de desaparecer. Esse é um assunto que gera polêmica, né? É verdade. Porque o próprio Supremo e o STJ já têm lá a sua inteligência artificial já fazendo seleções de alguns casos que sejam repetidos, né? Coloca lá o funcionário, qual é o tema? Esse daqui é percentual da inflação, ou é isso aqui, é atualização monetária. E parece que o Vitor, né, que é o nome de um dos personagens, já está tomando atitude. Na segunda-feira passada, aliás, durante a semana toda, nós tivemos um evento em convênio com a Universidade de Santa Catarina. E na aula magna, o desembargador Najib Filho realmente trabalhou o tema a inteligência artificial, a lei de proteção de dados, a nova configuração da justiça, né? E realmente alguns estudantes universitários de mestrado e doutorado já estão trabalhando esses temas também com proposições. Como eu falei, hoje você fornece à máquina os elementos e ela vai responder, né? Nós temos a capacidade que a máquina tem de ler os nossos olhos ou de ler a palma das nossas mãos para dar o dinheiro lá no caixa eletrônico, e parece que daqui a um tempo ela será uma ledora dos nossos sentimentos, e sei lá como isso vai acontecer, mas acredito, desembargador, que não será para o nosso tempo, não. Nós veremos o aperfeiçoamento, a evolução, o desenvolvimento desses estudos, né? E o senhor falou que o senhor era um pouco resistente a trabalho remoto. Eu, durante algum tempo, fui muito resistente, porque eu também sou formado em pedagogia, né? Aí fui resistente ao estudo pelo EAD. Tanto que eu resolvi fazer um curso agora, em 2019, me inscrevi presencial, 2019 todo foi presencial, depois veio 20, 21, todo através, né, presencial, mas através da internet, o sistema online. Então, a gente vai sentindo que o mundo ele vai mudando, não tem jeito. Eu me lembro também de ser juiz, ter sido juiz da Vara de Execuções Penais em 2002, aproximadamente, e chamei o pessoal da Unisys, né? Falei, olha, a gente não consegue fazer interrogatório e tal. A gente consegue. Então, eu levei o presidente, Fábio, esquece isso, não vou mexer nisso, não. Aí o Luiz Flávio Gomes, né, fez a primeira, ele foi o pioneiro nesse assunto. Eu digo, olha, a gente podia ter feito aqui no Rio de Janeiro, vocês não quiseram. Mas me parece que daqui a um tempo o próprio júri, e eu fui juiz de júri por 6 anos, fiz talvez uns 300 júris mais ou menos, mas até o júri eu acho que, se não acabarem com o júri, que também há muitos que pregam que esse júri, nessa configuração atual, já não é mais necessário. Mas tudo isso é um futuro que, se Deus quiser, nós estaremos vivos para ver a evolução, porque quanto mais novidades venham, né, a gente terá a experiência da vida. E eu vejo no seu currículo que o senhor tem uma proximidade com esses sistemas, o senhor se referiu já a alguns, né, com esses sistemas universitários, sistemas jurídicos, sistema jurisdicional de vários países. O senhor esteve na Universidade de Stanford, né, com um programa de PhD, também na Universidade da Geórgia, na China, em Pequim. Então, isso tudo nos traz a experiência dos países para que nós possamos implantar o que é bom, pelo menos aquilo que se conforma bem com a nossa experiência jurídica, para que o nosso sistema judiciário avance. E nós temos muito também
com certeza, para oferecer ao mundo. Desembargador Fernando Cerqueira, uma alegria muito grande recebê-lo. Eu fico muito feliz com a sua disponibilidade para atender o IMB e dar esse depoimento, né, muito do seu trabalho, que eu tenho certeza foi absolutamente exitoso. Eu estive aí no Tribunal de Pernambuco, acho que foi em 2013, esse prédio aí é belíssimo, né? Estava muito bem cuidado quando eu estive, e eu fiquei encantado com a beleza do prédio, com o aspecto histórico desse que é o quarto tribunal mais antigo do Brasil, não é? E gostaria de ouvi-lo, então, em relação às suas considerações finais, suas metas ainda para o futuro, o que o desembargador Fernando Cerqueira pretende fazer, tanto na sua gestão como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, quanto pessoalmente, quais são as suas aspirações, seus desejos, o que nós ainda podemos ver o presidente, o que o presidente ainda sonha, porque o homem deve sonhar primeiro para depois realizar. Meu caro Fábio, apesar de 40 anos de magistratura, eu só tenho 67 de idade. Então, eu ainda tenho ainda um pedaço de estrada para poder caminhar, né? E estou terminando, né, a gestão da presidência. Mas eu quero dizer a você o seguinte: quando você vier aqui a Pernambuco, venha conhecer o Palácio da Justiça. Se ele era bonito, na minha gestão, por exemplo, como tudo assim, nós tivemos que mudar todo o nosso planejamento. Uma das coisas que realmente me restou para fazer, né, foi cuidar do palácio, né? É o único palácio, verdadeiramente palácio, em Pernambuco. É o mais fotografado, né? Mas eu aproveitei esse momento de pandemia para cuidar do patrimônio dele. Ele é lindo por dentro, não é? E lindo por fora. É evidente que por fora eu não pude cuidar como eu estou cuidando por dentro, porque por fora nós precisamos de uma licitação e a licitação é problemática. Mas por dentro nós utilizamos o nosso pessoal que faz concertos na Secretaria de Administração, né? E, portanto, resolvemos, por exemplo, recuperar toda a mobília, que a nossa mobília tem 200 anos, ela é personalizada do Tribunal da Relação de Pernambuco. Essa mobília estava toda, sabe, quebrada. Os móveis que tem aqui no Palácio da Justiça eram móveis modernos. Esse mobiliário estava todo quebrado, em um depósito, e nós conseguimos resgatar isso, levar para um artesão que está recuperando tudo, né? Conseguimos pintar as salas por dentro, o tribunal por dentro. Olha, está belíssimo. Nós colocamos as bandeiras de Pernambuco e do tribunal em todos os lugares, todas as salas. O prédio está lindo. Quando você tiver oportunidade de vir a Pernambuco, venha ao Tribunal de Justiça, que você vai se sentir muito bem. Vai ter orgulho do judiciário, né? Que quer queira, quer não, um prédio representa muito bem a altura do que deve estar o nosso judiciário. Agora, voltando à questão em relação aos juízes com a pandemia mudou tudo, né? A pandemia mudou tudo, mudou no mundo inteiro. Eu até posso dizer que todas as minhas experiências fora do Brasil, eu teria que voltar novamente para ver como é que ficou depois da pandemia, né? E não é só para viajar, não, é realmente para constatar, né? Eu tenho acompanhado, de certa forma, frequentemente a Escola Nacional Americana, eu já disse a você, e também
o Poder Judiciário do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos, com quem eu tenho uma relação muito próxima, né? E a Universidade da Geórgia, onde até antes da pandemia eu fui professor visitante, né? Mas gostaria muito de, depois da pandemia, poder voltar lá, né? E poder ver o que realmente aconteceu. Especialmente, assim, se eu pudesse voltar à China, que é o maior judiciário, é muitíssimo organizado, eu fiquei encantado com o judiciário da China, a despeito da questão política deles. Vamos colocar isso à parte, mas eles são muito organizados, muito diretos. Eu fiquei encantado, realmente encantado, né? Agora, voltando, por exemplo, à presença necessária do juiz, veja, vamos para uma audiência de custódia, né? Que, assim, no nosso país foi implantado sem lei, tal, enfim, até hoje, apesar de Pernambuco ser um estado que se destaca nas audiências de custódia, mas é muito trabalhoso, porque no nosso país nós não temos a magistratura municipal, que é a magistratura que trabalha com os juizados especiais, com as audiências de custódia, como é nos Estados Unidos, como é na Costa Rica, né? Como é no Canadá, né? E alguns outros países de língua inglesa. Mas nós implantamos aqui as audiências de custódia. Você já pensou? O preso chega à presença do juiz, né? E aí, como é que vai ser? Se fosse o computador, como é que ia se apurar a legalidade da prisão e para saber das condições daquele preso? O computador faria isso? Não. Vamos para o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele tem nuances no momento do julgamento que podem mudar tudo. Pode mudar tudo. Toda a situação do réu dentro de um tribunal do júri pode ser mudada. Um computador ia fazer isso? Não. O computador ia chegar lá, matou, pronto, é crime, artigo 121, tanto de pena. Se ele fez isso, aí tem mais agravante. Se for isso, tem que ter aumento de pena. Enfim, quer dizer, isso é fácil de fazer. Agora, e se mudar a situação? Como seria? O computador teria que ser reprogramado. Aí, a menos que ele tivesse a beleza da natureza que somente Deus criou e deu ao homem, né? Que é o poder da mente, né? É o poder da inteligência, né? A inteligência é inerente ao homem, mas não é inerente à máquina, né? Então, é difícil, é por isso que eu digo que o juiz, eu não vejo como ele deixar de existir. Podemos ter avanços para facilitar o trabalho dele, mas o juiz não pode deixar de existir. Agora, em muitos casos, seria muito interessante, sabe? Por exemplo, você agiu, a lei diz isso, você agiu de forma errada, você está realmente enquadrado na lei, pronto, você vai ser condenado, ou você vai pagar alimentos, ou você vai ser o que for, aí pronto. Mas não é bem assim, né? Nós sabemos que não é. Tem que haver a sensibilidade humana na operacionalidade do direito e na realização da justiça. Essa sensibilidade, o computador, a máquina não tem, né? Porque ela é programada. Então, no dia que nós conseguirmos sair da inteligência artificial e conseguirmos chegar próximo do que Deus criou, o homem inteligente, aí sim, aí poderia ser diferente. Mas eu acho que a gente está muito distante disso, sabe? Então, nós vamos demorar um pouco, não é para a nossa geração, e acredito, nem para a geração dos nossos filhos e netos. Vai demorar um pouquinho mais, não é? Muito embora a eletrônica, a inteligência artificial tenha nos ajudado muito, não tenha dúvida, não é? Mas estamos distante disso. Então, eu só quero, finalizando, eu quero agradecer muitíssimo, Fábio. Quero dizer que estamos inteiramente à sua disposição, né? Sou um membro, portanto, do IMB há muitos anos,
desde que eu entrei na magistratura, né? Foi uma das primeiras coisas que eu conheci o desembargador Nildo Nery dos Santos, ainda juiz do Tribunal do Júri aqui, e com quem eu viria a ter um relacionamento tão grande com ele. Ele foi um homem respeitadíssimo, já faleceu. E de forma que foi ele quem me fez assinar o formulário do IMB. Mas quero dizer que foi um prazer muito grande. Agora, quero também finalizar dizendo que a minha maior pretensão, antes de terminar a minha gestão, é deixar Pernambuco 100% digital. Isso aí eu tenho lutado, realmente tenho lutado diuturnamente, né, para que nós realmente possamos alcançar esse objetivo. Muito obrigado, estou inteiramente à disposição, sempre. O IMB agradece, presidente. Foi muito bom ouvi-lo, foi muito bom aurir um pouco do seu conhecimento, das suas experiências, dos seus projetos e também das realizações que já se tornaram visíveis, né, tanto nas estatísticas da produtividade do seu tribunal, quanto também aquelas que podem ser hoje visualizadas pelos turistas, pelas pessoas que vão aí ao tribunal, ao Palácio da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Uma alegria grande recebê-lo, uma grande alegria também sabê-lo membro do IMB há tanto tempo. Isso faz com que o nosso instituto, meu instituto, o seu instituto, o Instituto dos Magistrados do Brasil, tenha não só essa credibilidade, essa representatividade, mas também esse peso, né, que uma pessoa com a sua formação e com o seu currículo traz ao nosso tribunal, ao nosso instituto. Então, uma alegria muito grande. Eu cumprimento Vossa Excelência, continuo também no IMB, à sua disposição, né? E uma alegria reiterada contar com o senhor e com os pernambucanos no nosso Instituto dos Magistrados do Brasil.